O mapa mudou, e a maioria das pessoas nem percebeu quando aconteceu. Em apenas 2 semanas, em algum ponto dos campos lamacentos do sul da Ucrânia, em um campo de batalha do tamanho de um pequeno país europeu, uma operação militar se desenrolou e despedaçou as suposições mantidas por estrategistas em Washington, Moscou e Bruxelas. 300 quilômetros quadrados de território recuperados. Um batalhão russo inteiro, não enfraquecido, não disperso, mas destruído como força de combate coerente. Fábricas de mísseis balísticos em chamas dentro da Rússia, a centenas de quilômetros da linha de frente. Os céus sobre Moscou temporariamente fechados por drones ucranianos e um novo míssil construído em segredo sob bombardeio constante que pode alcançar do rio Dnipro até as montanhas Urais. Isso não é um resumo de um ano de combates, é o resumo de uma única semana. E se você acha que entende essa guerra, o que está prestes a ouvir vai fazer você reconsiderar tudo. Para entender por que essa semana foi diferente, você precisa entender o peso do que veio antes dela. Durante meses, a narrativa dominante na mídia ocidental havia se acomodado em uma espécie de fatalismo exausto. A Ucrânia estava resistindo, a Rússia estava avançando por atrito. As linhas não se moviam. Havia vozes em Washington e nas capitais europeias sugerindo que a Ucrânia deveria considerar que tipo de acordo poderia aceitar. A palavra negociação aparecia cada vez mais frequentemente nas mesmas frases que as palavras concessão territorial. Nessa atmosfera, nesse pesado momento político, a Ucrânia lançou algo que ninguém nas salas de guerra do Kremlin havia se preparado para enfrentar. Não uma operação, não um avanço limitado em um único setor, uma cascata ofensiva simultânea, de múltiplas frentes e múltiplos domínios, projetada não apenas para conquistar terreno, mas para romper a capacidade de tomada de decisão da Rússia em todas as camadas do conflito ao mesmo tempo. O que os teóricos militares chamam de convergência multidomínio, o que os soldados que a executaram provavelmente chamariam de algo bem menos acadêmico. O ponto de ignição foi Zaporizhia, a frente sul, e a reação em cadeia que começou ali é o que todos precisam entender primeiro. Nas 2 semanas que antecederam o final de fevereiro de 2026, as Forças Armadas ucranianas libertaram dezenas de aldeias em toda a região de Zaporizhia. Cada assentamento que mudou de mãos representou o colapso de uma posição defensiva russa que Moscou havia passado meses a fortalecer, mas eis o que tornou essa contraofensiva fundamentalmente diferente dos avanços atritivos e graduais a que o mundo havia se acostumado a assistir. A ruptura não veio de uma única direção. As forças ucranianas avançaram a noroeste de Verbov, reduziram a pressão russa em torno de Stepov, libertaram mais 8 assentamentos ao longo do eixo de Oleksandrivka, e então as unidades ucranianas começaram a avançar em direção à aldeia de Kalanki, iniciando confrontos diretos com defensores russos que acreditavam estar seguros. Toda essa cascata de movimentos simultâneos foi confirmada pelo Institute for the Study of War, pelo Estado-Maior ucraniano, por múltiplos analistas de inteligência de fontes abertas e pela mídia internacional. Imagens geolocalizadas, imagens de satélite, testemunhos locais, tudo convergindo para a mesma conclusão. A arquitetura defensiva da Rússia no sul estava rachando. Agora deixe os números aterrissar porque números importam. Os mapas publicados pelo ISW mostraram o território controlado pela Ucrânia se expandindo para cobrir Verbov, Kopani, Nova e Kalanki. A área total de ganhos reconhecida pelo presidente Zelensky chegou a aproximadamente 300 quilômetros quadrados. 300 quilômetros quadrados em 2 semanas. Pense nisso por um momento, porque a escala disso carrega um eco histórico extraordinário. Lembra da incursão ucraniana em Kursk no verão de 2024?
Na primeira semana daquela operação, as forças ucranianas tomaram aproximadamente 250 a 300 quilômetros quadrados de território russo dentro da própria Rússia, o tipo de avanço que surpreendeu observadores internacionais e forçou uma resposta de emergência do Kremlin. A mesma escala de movimento que chocou o mundo quando aconteceu dentro da Rússia está agora sendo replicada dentro da própria zona de ocupação russa no sul da Ucrânia, mas desta vez são as linhas defensivas russas que estão colapsando. Os papéis se inverteram. O mapa está azul, onde Moscou achava que era vermelho. E isso não é improvisação nem sorte. É o produto de uma estratégia operacional deliberada e em camadas, planejada semanas antes e executada com um nível de coordenação que só se torna visível quando você recua e vê o quadro completo. O porta-voz das Forças de Defesa, Vladislav Voloshin, descreveu a mecânica com precisão cuidadosa. As tropas ucranianas estavam realizando contra-ataques e ações ofensivas em toda a região de Zaporizhia simultaneamente. O controle foi reestabelecido em múltiplos assentamentos ao longo da zona de fronteira entre as regiões de Zaporizhia e Dnipropetrovsk. Grupos russos de sabotagem e reconhecimento foram eliminados. As zonas cinzas estavam diminuindo. Isso foi orquestrado. E por trás dos avanços visíveis na frente sul havia uma força que a cobertura internacional consistentemente subestima. As forças de assalto aéreo da Ucrânia, a elite aerotransportada ucraniana, confirmaram oficialmente uma grande ofensiva em andamento ao longo do eixo de Alexandrivka. A operação foi liderada pelo comandante das forças de assalto aéreo, general Oleh Apostol, e incluiu duas das brigadas mais condecoradas da Ucrânia, a 80 Bukovina e a 90 Sikira aerotransportada, ambas operando em um ritmo operacional extremamente alto. O campo de batalha foi descrito pelos comandantes como, em suas próprias palavras, extremamente dinâmico. Apesar da intensa resistência russa e do desdobramento emergencial de reservas inimigas significativas lançadas para conter o avanço, os paraquedistas ucranianos mantiveram a iniciativa. Repeliram os contra-ataques russos, continuaram avançando. Isso não foi um único empurrão seguido de uma pausa. Foi pressão elite sustentada contra um inimigo que já estava retirando reservas de outros setores para tapar buracos que continuavam se reabrindo. E esse esgotamento das reservas russas é em si um dos desenvolvimentos estrategicamente mais significativos de toda esta fase. De acordo com a análise do ISW de fevereiro de 2026, as reservas do agrupamento ocidental de forças da Rússia haviam sido direcionadas para o norte para conter os contra-ataques ucranianos perto de Kupiansk, deixando-as indisponíveis para reforçar as operações no sul. A Ucrânia estava puxando as forças russas em duas direções ao mesmo tempo, forçando escolhas impossíveis entre setores, criando as próprias vulnerabilidades que os comandantes ucranianos foram projetados para explorar. Isso é arte operacional em seu nível mais sofisticado. A Brigada Spartan, uma unidade da Guarda Nacional operando dentro do Oblast de Zaporizhia, desferiu um ataque de precisão contra um comboio militar russo ao longo de uma rota logística vital. Os russos estavam improvisando do jeito que forças sob pressão constante sempre fazem, acoplando sistemas de armas a caminhonetes e veículos ATV. O comboio estava em movimento. A Brigada Spartan o atacou na estrada. A coluna inteira foi destruída antes de chegar ao destino. Uma operação, um comboio, 0 sobreviventes. Esses não são incidentes isolados, são sintomas de um exército russo perigosamente escasso, tanto em equipamento quanto em coesão no eixo sul. E então veio a contabilidade fria das forças especiais Alfa da Ucrânia. Em apenas uma semana na frente sul, 3 tanques, 4 veículos blindados, 16 sistemas de artilharia, 4 lançadores de foguetes múltiplos,
3 sistemas de defesa aérea, 231 veículos, 227 drones, 4 depósitos de munição, 4 depósitos de combustível e mais de 2.000 soldados russos retirados do campo de batalha. Isso não é um revés para a campanha russa no sul, é uma catástrofe para sua capacidade de projetar força neste teatro de operações. Se você tem acompanhado essa guerra conosco e quer ter certeza de que nunca vai perder uma análise como essa, agora é o momento de se inscrever neste canal. Clique em inscrever-se, ative as notificações e junte-se a uma comunidade que leva a geopolítica a sério. O que está se desenrolando agora está acontecendo mais rápido do que o ciclo noticioso convencional consegue acompanhar. A gente destrincha tudo aqui, cada desenvolvimento, cada mudança estratégica, cada implicação. Agora vamos voltar à história porque cobrimos apenas a guerra terrestre. O que aconteceu no ar e dentro do território russo é onde essa semana verdadeiramente se tornou histórica. O fogo que começou em Zaporizhia não ficou lá. Quando chegou à frente de Kupiansk, aproximadamente 300 quilômetros ao norte, produziu um dos resultados táticos mais impressionantes de toda a guerra. As forças ucranianas avançaram em direção a Vovchansk, isolaram e destruíram completamente um batalhão russo inteiro. Não degradaram, não forçaram a retirada, destruíram como unidade de combate coerente. O porta-voz da Força-Tarefa de Forças Conjuntas, Viktor Tretiakov, entregou a avaliação com fria precisão. As forças russas em Kupiansk, afirmou, controlavam menos de 3% da cidade. Apenas algumas dezenas de soldados permaneciam, abrigados em edifícios espalhados. Esses homens não estavam lutando para avançar. Estavam sobrevivendo presos ao norte e a leste de Kupiansk, além do rio Oskil, sem meios realistas de reforço ou extração. O ISW confirmou os avanços ucranianos perto de Kupiansk e Oleksandrivka em sua avaliação de 23 de fevereiro de 2026. E aqui está o detalhe que diz tudo sobre o comando e controle russo. Bloggers militares russos, tipicamente muito relutantes em admitir más notícias, estavam publicamente criticando seu próprio comando por apresentar relatórios falsos sobre território tomado. Quando as pessoas dentro do seu próprio ecossistema de informação estão denunciando suas mentiras, a propaganda não pode mais ocultar o que o campo de batalha já havia tornado óbvio. Então veio o Flamingo. Esse é o nome que a Ucrânia deu ao seu novo míssil de ataque de longo alcance, desenvolvido em segredo, montado sob bombardeio russo constante, testado em condições que nenhum programa convencional de aquisição de defesa jamais sobreviveria. Na semana que estamos analisando, o Flamingo se apresentou ao mundo da forma mais dramática possível. As forças ucranianas atacaram a planta de Votkinsk, na República da Udmurtia, a mais de 2.400 quilômetros da linha de frente. A planta de Votkinsk não é um alvo periférico, é um dos nós centrais da infraestrutura de produção de armas estratégicas da Rússia, uma instalação ligada à produção de mísseis balísticos, incluindo o Iskander e potencialmente componentes relacionados ao Oreshnik, a arma hipersônica que Putin passa anos apresentando como a expressão máxima da invulnerabilidade russa. Em um único ataque, a Ucrânia demonstrou que nenhuma fábrica na Rússia, não importa o quão longe da fronteira, não importa o quão fundo no coração industrial, está fora de alcance. Isso é uma declaração estratégica da mais alta ordem, e ela veio de um míssil que a Ucrânia construiu ela mesma. Na mesma semana, drones ucranianos penetraram o espaço aéreo de Moscou. O aeroporto de Domodedovo foi temporariamente fechado enquanto as defesas aéreas russas se mobilizavam. Esta é Moscou. Este é o centro simbólico do Estado russo, a cidade que o exército de Putin deveria manter imune às consequências de uma guerra que ele escolheu começar. O fechamento temporário do espaço aéreo de Moscou não é apenas um evento militar, é uma ruptura psicológica na narrativa que o Kremlin vem vendendo à sua própria população por mais de 4 anos. Em Saratov,
Dois helicópteros de ataque K-52 foram destruídos no solo em uma base das forças aeroespaciais russas. O K-52 é uma das aeronaves de ataque de asa rotativa mais capazes da Rússia. A Ucrânia alcançou a retaguarda profunda da Rússia e eliminou dois deles antes que pudessem voar uma única missão. Em Belgorod, a subestação elétrica de Franzivska foi atingida. Apagões generalizados se seguiram nos assentamentos ao redor e na própria cidade de Belgorod. Na região de Tver, imagens de satélite confirmaram a destruição de uma oficina em uma planta química que produz lubrificantes para o Ministério da Defesa russo. A Rússia estava sendo atacada simultaneamente em seus territórios ocupados, em suas regiões de fronteira, em sua infraestrutura energética, em seu complexo industrial militar e no espaço aéreo de sua capital. E aqui está um fator que a maioria das coberturas ignorou completamente. A SpaceX, trabalhando com o Ministério de Defesa da Ucrânia, implementou um sistema de lista branca que cortou o uso não autorizado de terminais Starlink pelas forças russas a partir de 1 de fevereiro de 2026. As forças russas estavam acoplando receptores Starlink a drones de ataque para estender seu alcance e precisão. Essa capacidade foi eliminada. O momento do avanço ofensivo de múltiplas frentes da Ucrânia, iniciado nos dias imediatamente após esse corte, não foi coincidência. A Ucrânia atacou com mais força, mais rapidez e mais profundidade no momento em que as redes de drones da Rússia ficaram parcialmente cegas. Agora observe isso pela perspectiva do Kremlin, porque a visão a partir de Moscou nunca foi mais sombria. 300 quilômetros quadrados perdidos no sul, uma cidade estratégica sendo efetivamente recuperada no norte, fábricas de mísseis balísticos em chamas nos Montes Urais, bases de helicópteros atacadas a centenas de quilômetros atrás da linha de frente, o espaço aéreo de Moscou temporariamente fechado. E aqui está o número que deveria alarmar mais os planejadores de guerra da Rússia. De acordo com a avaliação do ISW de 15 de fevereiro, os ganhos territoriais semanais russos atingiram o pico de 141 quilômetros quadrados no final de janeiro de 2026. Na semana de 8 a 14 de fevereiro, esses ganhos já haviam caído para apenas 74 quilômetros quadrados, quase pela metade, e esse colapso aconteceu antes que os principais movimentos de contraofensiva da Ucrânia fossem totalmente consolidados. O momentum havia mudado antes que o mundo percebesse que havia mudado. A Rússia está gastando enormes recursos para avançar em passo de caminhada por campos e minúsculas aldeias. A Ucrânia está gastando esses mesmos recursos para atacar as fábricas que constroem as armas que a Rússia usa para fazer esse caminhar. A relação de troca de custos desta guerra acabou de mudar. Zelensky foi direto ao falar com o Tagesspiegel em 23 de fevereiro. A Ucrânia continuará desenvolvendo o Flamingo. A Ucrânia continuará construindo sua capacidade industrial militar. Ele também abordou o Oreshnik diretamente, a arma hipersônica que Putin lançou sobre Dnipro em novembro de 2024, como uma demonstração do que chamou de poder russo inestancável. Zelensky afirmou que a Rússia tem atualmente 3 sistemas Oreshnik implantados. Afirmou que a Ucrânia pode vê-los. A Ucrânia está trabalhando no problema. Pense no que isso implica. A arma que Putin usou para intimidar não apenas a Ucrânia, mas toda a aliança ocidental, é agora um sistema que a Ucrânia rastreia, mira e está ativamente desenvolvendo contramedidas. A Ucrânia já atacou sua área de desenvolvimento em Kapustin Yar em janeiro. A planta de Votkinsk foi atacada em fevereiro. A arma mais temível da Rússia está na lista de alvos da Ucrânia. A verdade final que a visão a partir do Kremlin torna inegável é esta: uma guerra que a Rússia começou acreditando que venceria em 72 horas. Uma guerra que agora trava há mais de 4 anos contra um país que tentou apagar do mapa
produziu algo que ninguém no aparato de planejamento estratégico de Moscou antecipou. O país que tentaram apagar construiu seus próprios mísseis de cruzeiro em segredo, montou seus próprios exércitos de drones sob bombardeio constante, treinou forças de assalto aerotransportado que agora executam operações comparáveis às de unidades de elite dos exércitos mais avançados do mundo, e está atacando alvos tão profundos dentro da Rússia que os planejadores de defesa da era soviética os teriam considerado absolutamente invulneráveis. A Rússia não simplesmente deixou de vencer rapidamente. Por suas próprias escolhas, pela guerra que decidiu travar, criou as condições para sua própria erosão estratégica de longo prazo. O fogo começou em Zaporizhia, está se espalhando, e a compreensão do mundo sobre o que esta guerra se tornou está mudando mais rápido do que o ciclo noticioso consegue capturar. O que você acha? A Ucrânia está se aproximando de um verdadeiro ponto de inflexão estratégico neste conflito, ou existem fatores que poderiam reverter esse momentum antes que ele se consolide completamente? Deixe sua análise nos comentários abaixo. Essa conversa vale a pena ser tida.